Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa, Lírios da Misericórdia do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre a justiça de Deus e justiça dos homens. Mas antes da gente começar, eu vou pedir a vocês que curtam as nossas páginas nas redes sociais e que se inscrevam no nosso canal para que vocês possam receber, então, todas as nossas comunicações, todas as nossas postagens. E vamos nos concentrar, então, nesse momento, entrar em contato com a espiritualidade que já se faz presente entre nós, e vamos pedir que eles nos abençoem, nos ajudem a compreender o conteúdo dessa palestra, e que a gente possa aproveitar para refletir sobre tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje. Então, nós vamos começar falando de justiça e definindo o que é justiça. Justiça significa dar a cada um o que lhe é de direito, na justa medida e garantir a todos, dentro de uma sociedade, que cumpram as regras estabelecidas. Então, a justiça garante as condições mínimas para que todos façam as suas escolhas existenciais. Que todos sejam livres e iguais e cumpram as regras estabelecidas, garantindo a ordem social. A justiça, ela é representada pela balança, pois é ela que equilibra a sociedade entre os direitos e os deveres. Então, tudo tem que estar na mesma medida para que tudo funcione perfeitamente. E nós dizemos que ela é cega porque ela não pode fazer nenhum tipo de distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, posição social, opção sexual. Então, ela tem que ser justa, respeitando cada um dentro das suas necessidades, cada um dentro das suas capacidades. Ela precisa ser imparcial para julgar de forma justa aqueles que transgridem, então, a ordem social. No entanto, a justiça dos homens é falha e muitas vezes impiedosa, favorecendo e discriminando determinados grupos. Nem sempre ela é imparcial. Ao invés de regenerar aquele que erra, pune de uma maneira exacerbada e acaba jogando aquele que errou em lugares onde, ao invés de se regenerar e aprender, ele se afunda ainda mais nos seus erros. E muitas vezes vai por caminhos piores ainda do que aquele que o levou a ser preso, né? Aqui no nosso país, isso fica muito evidente. Nós temos vários exemplos que mostram o quanto nós precisamos aprimorar a nossa sociedade e evitar que os erros fiquem impunes e que dê àquele que foi condenado a oportunidade de reparar esses erros, né? Porque, às vezes, a gente pune de uma forma que faz com que aquela pessoa fique tão revoltada, que ela fique em contato com outras pessoas, inclusive, que cometeram erros muito piores que ela, e acabam se desvirtuando ainda mais do caminho do bem. Ao passo que, a gente falando agora sobre a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela é muito diferente da justiça dos homens. Ela é o amor, a misericórdia, em sua mais profunda essência. Ela não contém revanchismo ou punição de nenhuma espécie, apenas oportunidades. Então, Deus é tão misericordioso que ele sabe do que nós somos capazes. E quando nós erramos, o que ele faz? Ele nos dá oportunidades de melhorar, oportunidade de conhecer e sempre, como nós estamos sempre acompanhados, né? Nós temos os nossos mentores, nossos anjos guardiões, eles estão sempre nos orientando, nos amparando, nos ajudando, para que a gente perceba essas oportunidades, aproveite para evoluir e para melhorar. Há quem diga, certo, que existe castigo de Deus.
Eu, particularmente, não acredito. Não acredito nisso, porque nós sabemos que Deus ama incondicionalmente. E Ele nos criou para sermos felizes e cada vez melhores. Então, Ele nos dá todas as oportunidades, e todas as vezes que nós erramos, Ele nos dá ainda oportunidades de melhoria e evolução. Então, a gente erra, a gente... Muitas vezes passamos pelas coisas achando que nós não merecemos, mas a gente tem que encarar isso como oportunidade de aprendizado. Então, que a gente, às vezes, não errou nessa encarnação, mas erramos em outras encarnações, mas Ele sempre nos dá a oportunidade, e é por isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos, que é uma oportunidade de nós refazermos o nosso caminho, corrigindo os pontos em que nós erramos, e muitas vezes temos vícios naqueles mesmos erros. Então, Ele dá sempre a oportunidade, então Ele não pune, não castiga, porque Ele quer ver que a gente esteja cada vez melhor. Então, Ele nos dá todas as vezes novas oportunidades e nos intui e nos ajuda através dos mentores para que a gente possa buscar novos caminhos, novas soluções para os nossos problemas. E Deus nos ama tanto que Ele nos enviou o seu Filho, nosso Mestre Jesus, que através do seu exemplo e seus ensinamentos nos mostrou as leis morais que devem pautar a nossa sociedade e a nossa ética. Então, o amor de Deus por nós é tão grande que esse filho que ele mandou é um espírito de alta evolução que precisou se preparar durante muitos anos para chegar até o nosso nível de evolução, conviver conosco e ter a generosidade de nos, através do exemplo e através dos seus ensinamentos, orientar a nossa caminhada e fazer com que a nossa sociedade, de uma forma geral, e de todos os povos, conseguisse, então, caminhar passos mais largos. Por isso, a gente tem que estudar muito, a gente tem que aprender muito com as palavras de Jesus, que ficaram aí até hoje, para que a gente possa usufruir delas, e estudando e aproveitando esses ensinamentos para fazer a nossa melhoria, a nossa reforma, para que a gente possa caminhar cada vez mais de uma forma acelerada, consistente para a nossa evolução. E tem a lei da causa e do efeito, né, que faz com que a gente colha aquilo que plantou e que a gente experimente, então, os efeitos das nossas condutas. Então, essa lei é a lei que Deus nos deixou para que a gente possa aproveitar com as nossas experiências e os nossos erros para melhorar, para nos reerguer e para fazer, inclusive, estender a mão para o outro e fazer com que o outro aproveite daquilo que nós já sabemos. É para isso que nós vivemos em sociedade, né? Nós vivemos junto com outros para que a gente não só repare os nossos erros, mas que a gente aprenda também com aqueles nossos companheiros de jornada. Esses erros, que são chamados por muitos de pecado, eles são resultados das nossas imperfeições. Então, a maldade, a corrupção, a transgressão, ou seja, tudo que foge dos ensinamentos trazidos por Jesus, nos afastam do caminho que nós devemos trilhar para obter, então, a nossa evolução espiritual. Deus, em sua infinita bondade, Ele nos dá todos os dias a oportunidade. Por isso que quando nós acordamos, a gente tem que se lembrar disso todos os dias. A gente acorda e enxerga. Hoje é mais uma oportunidade que eu estou tendo de evoluir, de melhorar e de aprender. Com essa visão, a gente consegue passar cada dia de uma forma melhor e cada vez procurando receber e doar
aquilo que nós temos de melhor para o outro, certo? E fazer o de melhor para que a gente possa, então, evoluir. E ainda dentro dessa infinita bondade de Deus, ele coloca na nossa vida pessoas, ou faz com que a gente viva situações, né, que possam nos fazer refletir e aprender. Muitas vezes a gente encontra pessoas muito simples e que têm uma sabedoria enorme, que convive conosco na nossa casa e que podem nos trazer, então, ensinamentos pelos exemplos, pela forma como se conduz. Então, a gente aprende com essas pessoas, por mais simples, por menos estudo, muitas vezes, que elas tenham, mas é o exemplo. E nós temos também essa responsabilidade de dar o exemplo àqueles que convivem conosco. Assim como nós aprendemos, nós também podemos ensinar através dos nossos exemplos, né? Então, Deus permite que a gente passe pelas dificuldades aqui nesse planeta, né? Para que a gente possa aprender e corrigir as nossas imperfeições e seguir o caminho reto, o caminho que nos ajuda a estar cada vez mais próximos de Deus, nosso Pai, através da nossa evolução, através do respeito que nós temos às leis divinas, nós possamos, então, evoluir, caminhar de forma consistente, para que a gente possa, então, cada vez estar em degraus mais altos na nossa evolução no plano espiritual. Então, durante a nossa vivência aqui na Terra, a gente se depara com vários tipos de sociedade, né? A gente tem a nossa família, a escola, o trabalho, os nossos amigos, e toda essa convivência social faz com que a gente aprenda, enxergue no outro, muitas vezes, defeitos que nós também temos, e que a gente possa, então, enxergando, fazer, então, uma introspecção e perceber que nós precisamos mudar, que nós precisamos tomar novas atitudes para que a gente possa, então, melhorar e alcançar cada vez aquilo que viemos buscar, que é a nossa evolução espiritual. Então, para nós mudarmos o nosso padrão e as nossas atitudes, nós precisamos, então, conviver com as outras pessoas, usufruir dos ensinamentos e aproveitar tudo que nós temos aqui. Então, nós temos leituras, nós temos palestras, temos a convivência com outras pessoas, estudos, nós mesmos no centro, nós temos vários cursos que nos ajudam a entender melhor e a aprimorar as nossas capacidades. Então, inclusive, eu faço um convite que vocês procurem conhecer na nossa casa os cursos que nós temos e que nos ajudam muito a compreender a vida espiritual e perceber o quanto nós precisamos melhorar e quais são as ferramentas que nós temos, então, para fazer essa melhoria, né? Porque essa convivência não só faz com que a gente evolua, mas também nós temos a oportunidade de mostrar ao outro, ensinar para o outro aquilo que nós já aprendemos. Então, muitas vezes, a gente está fazendo uma coisa e o outro olha e fala, puxa vida, né? Eu estou fazendo errado. Eu poderia fazer dessa forma que eu acho que é melhor. Então, essa convivência é muito importante para que a gente, então, faça essa troca e também para que a gente, muitas vezes, por caridade, ajude o outro a entender. E a gente também, sabendo que a gente erra, a gente, então, tem mais facilidade de perdoar o outro. Por quê? Porque às vezes a gente não perdoa o outro, mas lá no fundo nós somos iguaizinhos, fazemos as mesmas coisas. Então, a gente, dentro dessa convivência, a gente tem essa oportunidade, tem que ter a humildade de aprender e também aprender que, como nós erramos, o outro erra. E a gente precisa, então, aprender, sim, a perdoar. E se perdoar também, porque quando a gente erra, muitas vezes, a gente não se perdoa, a gente fica preso naquele erro porque a gente não se perdoa.
E a gente tem que entender que nós somos limitados, que ainda não estamos suficientemente evoluídos, mas que podemos nos perdoar porque nós nos dispomos a aprender, nós nos dispomos a melhorar. Então, com isso, porque também a gente não aprender e entrar em depressão e ficar, eu errei, e ficar se chicoteando não resolve. A gente precisa, então, se perdoar e seguir em frente, aprender com aquele erro e seguir em frente. Continuar e ficar atento. Por quê? Porque a gente pode, muitas vezes, cair no mesmo erro. Então, a nossa reforma íntima serve para que a gente, então, aponte os nossos erros, enxergue os nossos erros e que a gente melhore a respeito da justiça de Deus, que caminha de mãos dadas com a sua misericórdia e a sua compaixão. Que entende que nós somos seus filhos, que nós ainda somos imperfeitos e que ele nos dá a oportunidade todos os dias de melhorar. Falamos também que ele permitiu que o seu filho viesse nos ajudar, que era um espírito muito evoluído e iluminado, e que deixou aqui um legado de boas obras e bons exemplos, né, que contribuem até hoje para a nossa melhoria. A sua vida de Jesus, né, ela dividiu a história da humanidade em duas épocas, né, antes dele e depois dele. Por quê? Porque como ele foi o nosso maior exemplo, a gente percebe, através daquilo que ele veio ensinar, o quanto nós ainda precisamos melhorar, quanto nós precisamos aprender, porque quando ele esteve aqui, nós ainda o crucificamos, ele veio para nos salvar e nós ainda o crucificamos. E mesmo assim, ele nos perdoou, ele não se revoltou, e ele trouxe mais esse exemplo de humildade para que a gente aprenda com isso, né? Então, até ele esteve conosco e depois da sua morte, ele ainda nos ensinou, certo? Através da ressurreição, que existe uma outra vida, que nós somos os espíritos eternos e que nós vamos deixar esse corpo e vamos continuar vivendo em outras esferas. Eu sei que algumas religiões, e não é julgando nenhuma delas, né, acreditam que na morte tudo termina, ou então que no momento dela nós seremos julgados e castigados segundo as obras que nós fizemos aqui na Terra. Já nós que somos espíritas, nós acreditamos na lei da causa e efeito, ou seja, colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Se nós não agimos muito bem, também não vamos colher o bem, vamos colher cada vez mais dificuldades para que a gente possa aprender, que, como eu disse lá no começo, Deus não nos castiga, ele nos dá oportunidades, e nós somos responsáveis pela evolução, e nós devemos aproveitar cada minuto da nossa experiência aqui na Terra para observar as nossas imperfeições, reparar os nossos erros, lapidar o nosso espírito. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da nossa reforma íntima, que eu já falei antes, né? E a gente precisa, então, fazer esse profundo e destemido inventário de nós mesmos, traçando o nosso caminho reto e seguro para a evolução. Agora, como é que a gente faz isso? A gente não faz isso tudo de uma vez. É um dia de cada vez, olhando para nossa vida naquele dia e procurar perceber. Eu aconselho que todos os dias, antes de dormir, a gente possa refletir sobre todas as nossas ações durante o dia e entender onde foi que nós erramos. O que foi que nós fizemos que não condiz com os ensinamentos que nós temos dentro da religião. Então, a gente, fazendo isso, a gente tem a oportunidade no dia seguinte de fazer melhor, de reparar os nossos erros e pedir perdão quando for necessário, porque essa humildade de pedir perdão é muito importante. Faz com que a gente fique em paz com a gente e que a gente se relacione
melhor com o outro. E o outro, como nós já dissemos, vive conosco numa sociedade, seja ela de família, de trabalho, de amizade, para que a gente possa aprender um com o outro. Porque estamos todos em graus de evolução diferentes. Tanto é que numa família, por exemplo, por que a gente diz que tem tantos problemas? Porque cada um está num nível de desenvolvimento, mas que são colocados juntos para aprender uns com os outros, a pedir ajuda, enxergar exemplos diferentes daquilo que nós fazemos para poder aprender, então, com esses exemplos, né? Então, como nós podemos ver, a justiça dos homens é falha, é punitiva e muitas vezes é pouco eficaz. Já a justiça divina, ela é misericordiosa, é baseada no amor de Deus por nós. Então, nós precisamos estar atentos todos os dias à oportunidade que Deus coloca no nosso caminho, usá-las a nosso favor, praticando a caridade, o amor ao próximo, lembrando que estamos vivenciando essa experiência aqui na Terra, junto com outros espíritos nos mais diversos graus de evolução. Por isso, nós não devemos julgar ninguém e nem condenar as atitudes do outro, mas nos espelhar na bondade de Deus, nosso Pai, nos exemplos que ficaram aqui e dos ensinamentos de Jesus, lembrando que Deus é nosso Pai, nos perdoa sempre, nos acolhe e sempre nos dá a oportunidade de corrigir e crescer, diferente da justiça dos homens, que é muitas vezes injusta e destruidora, né? Então, vamos aproveitar a nossa vida praticando o amor e a bondade para conosco e com o próximo. Assim, vamos colher os frutos desse trabalho e não vamos precisar mais da justiça dos homens. Porque andando no caminho reto, sabendo como se conduzir dentro da sociedade, nós vamos, então, não precisar dessa justiça. Porque, como eu falei no começo, a justiça serve para fazer com que tudo funcione de uma forma perfeita, e que aqueles que erram sejam punidos, mas punidos numa forma, na tentativa, muitas vezes equivocada, de fazer com que aquela pessoa, aquele ser humano, então, haja de uma forma melhor, não lesando o outro. E que é muitas vezes o que acontece dentro da nossa sociedade. A gente acaba prejudicando um ao outro, alguns de uma forma bastante grave, tirando a vida, por exemplo, que é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar de forma nenhuma com a gente, que dirá com o outro, né? Então, a partir do momento em que a gente age de acordo com os preceitos e com os ensinamentos, a gente vai precisar cada vez mais da justiça dos homens, que, como a gente já viu, ela não é perfeita. E a justiça de Deus é perfeita e podemos contar com ela sempre, todos os momentos, e temos que lembrar que nós somos a melhor criação de Deus e que Ele está sempre nos amparando, nos ajudando e estendendo a sua mão para que a gente possa crescer e melhorar. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu gostaria, então, de convidar a todos agora para fazermos uma oração, agradecendo por essa oportunidade e que nos ajude a refletir sobre tudo isso, para que possamos aproveitar no nosso dia e mais tarde, quando nós formos dormir, nos lembrar de pensar sobre o nosso dia de hoje, pensar sobre as nossas atitudes e buscar fazer melhor amanhã quando nós acordarmos, que é mais um dia, mais uma oportunidade de crescimento para nós. Então, entrando novamente em contato com a espiritualidade, vamos pedir à nossa Mãe Maria que nos cubra com o seu manto de amor e de luz, iluminando o nosso caminho, nos acolhendo e nos ajudando nessa caminhada aqui nesse planeta de regeneração a partir de agora. Vamos então fazer a oração Ave Maria, cheia sois de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, por agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada.